E aí, galera e atômicos, será que todo mundo pode vir a ser designer? Será que design realmente é para todos? A resposta é claro que é não. E como você identifica se você vai ser um bom designer? Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. Dar joinha é fundamental, dar joinha é de graça, faz uma diferença incrível para entender se o que a gente está entregando é relevante, para o YouTube também conseguir catapultar a nossa mensagem para outras pessoas. Aperte o sininho para receber mais notificação. Ouça nossos podcasts, eles estão sensacionais. É o maior podcast do país, diretamente ligado à profissão de design, não falando especificamente só com uma categoria, mas falando com várias categorias e várias facetas, onde a gente fala sobre design, inovação, negócio. Então, roda a vinheta. Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E durante muito tempo, na minha própria formação, eu acreditei que, depois de 5 anos mesmo formado, quando eu já estava com o escritório lá, com o design, eu acreditava, e a gente meio que acreditava, que todo mundo poderia vir a ser designer. Existia uma grande discussão se design era artista, se design não era artista, existia muito essa questão em volta. Toda a discussão da própria profissão. Ah, sim, todo mundo pode ser designer, simplesmente para ser designer tem que ter criatividade. Depois desse tempo, eu comecei uma jornada diferente, também junto com a minha própria jornada da minha empresa, a Atom Studios e a Núcleos. Que é dedicada justamente a fazer livros de informação sobre a profissão, sobre design, sobre negócios. Uma coisa que eu andei reparando nesses 15 anos da vida acadêmica é que eu cheguei à conclusão que não são todos que podem ser designers. Design tem uma habilidade específica, tem uma condição específica. Se você me perguntar se você pode se transformar em um, assim como qualquer outra profissão, uma de direito, medicina, administração, gastronomia, arquitetura, precisa que a pessoa que está exercendo essa profissão entenda o cerne da profissão. Se você entra em qualquer uma dessas profissões e acha simplesmente que direito é você defender as pessoas e a não entender das leis, entender como funciona a máquina em si, como você pode defender, de que maneira você pode defender, e se você não tem estômago para aguentar alguns tipos de porrada que você vai receber, você não vai aguentar a profissão. Você não vai aguentar ir para frente na profissão. Só que será que você está preparado para tomar uma porrada pelo ideal correto? O designer, ele, por essência, por base, ele é um projetista. O que quer dizer um projetista? É um cara que projeta, uma pessoa que projeta alguma coisa. Quando também se fala que design trabalha com várias coisas, ele tem várias funções, tem um pouco de engano e exagero. Por exemplo, a minha geração foi educada que o design tinha que saber desenhar bem, modelar bem, escrever bem, pesquisar bem, fazer tudo muito bem. E, na verdade, você acaba se especializando em algum setor. O próprio direito, engenharia, medicina, que tem várias áreas, você tem subdivisões. Eu não sou a favor dessas subdivisões no momento da execução de quando você está aprendendo, mas eu sou a favor sim na hora da sua especialização. Eu acho que toda a faculdade devia dar as bases fundamentais de toda a carreira na jornada da faculdade. Depois tinha que ter a sua especialização. Quando a gente fala que o designer tem que ser especialista em várias áreas, parece que a gente tem que desenhar bem, modelar bem, escrever bem, e de fato não é isso que acontece. O que a gente sabe muito bem é gerir uma estrutura, gerir um projeto. Não quer dizer simplesmente falar para onde vai e como vai, né? Tipo, eu sei gerir, eu vou mandar. Pelo contrário, você faz parte, sim, da equação. Você tem que entender dentro daquela equação de um projeto, dentro do roadmap, né, que o pessoal gosta de falar, quer dizer, essa linha de montagem no projeto, onde você pode mexer e de que maneira você pode mexer. O designer, ele não é um generalista como característica de profissão. Ele é um generalista quanto característica projetual. Generalista em relação à profissão é justamente eu virar para vocês e falar, você tem que desenhar bem, você tem que modelar bem, você tem que escrever bem. Isso é praticamente impossível, porque você vai se especializando. E tem uma outra característica muito importante. Cada um de nós tem uma habilidade, um jeito de olhar o mundo. Você pode chamar isso de habilidade, de dom, do que você quiser. Eu já conheci pessoas que desenhavam muito mal e se desenvolveram tanto que foram trabalhar em fábricas de desenho de automóvel, por exemplo, design automotivo. Eu já conheci pessoas que não entendiam nada de língua ou muito mal de língua e viraram excelentes escritores ou redatores. E já conheci pessoas
né, que não entendiam nada de projeto e começaram a entender como funciona o projeto. Só que o design enquanto profissão tem que ter uma habilidade, que é a condição de permear e permitir. Aquela história da empatia e alteridade, onde alteridade é eu me colocar no lugar do outro e empatia em entender o outro. Esse é o fator fundamental da profissão. E entender e se colocar no lugar do outro não é uma tarefa fácil. O que comumente a gente chama aí de humildade, ter a capacidade da escuta. Escutar o outro é a coisa mais fundamental do design. Se você escuta, entende o que o outro tem para dizer, transforma isso em um roadmap, em um projeto, em alguma coisa de um entregável, você está praticando o cerne, a veia do design. É óbvio que a gente vê alguns designers que desenham muito bonito, conseguem colocar produto no mercado, tem até um estilo, uma forma, mas esse estilo e forma é bom lembrar que ele morre com o tempo. Você pode estar no momento adequado, no momento ideal, onde a sua forma, o seu estilo e até os seus saberes sobre aquela condição fazem total sentido para o momento em que você está desenhando ou o momento que você está fazendo o projeto. Só que, de fato, depois que passa essa onda, no momento dessa tendência, desse estilo, dessa forma, e se você acreditar piamente que aquilo que você já fez é a melhor forma para você resolver o que está por vir, é uma grande falha que alguns designers cometem nas carreiras. Existem várias categorias de design, existem várias formas de praticar a profissão, só que você tem que escolher qual é a sua principal habilidade. Uma coisa que eu comento é prestar muita atenção no que você gosta. Aí sim você pode potencializar e encaixar na profissão de design. Qual é a grande vantagem da profissão em si? De fato, a gente trabalha com tantas coisas transdisciplinares, ou seja, várias coisas diferentes, ver várias formas diferentes. A gente pode sim, eu acredito, fazer desde uma agulha até um foguete, só que cada um de nós tem uma habilidade maior em alguma condição. O designer de verdade é aquele cara que olha o projeto como um todo e entende o projeto como um todo. Ele não olha só pontual. Por exemplo, eu desenho muito bem, vou lá e desenho alguma coisa e aquilo lá é o que basta. O designer de fato, para fazer mudanças radicais e entender a sua profissão tem impacto, ele tem que entender o sistema como um todo. Ele tem que entender até que em alguns momentos aquela sua principal habilidade, por exemplo, né? Aquele cara que desenha muito bem vai ter momentos no projeto em que você vai falar: esse daqui não é o momento de desenhar. Esse é o momento de eu entender quem é o mercado, pesquisar mais, levantar mais dados, ter evidências do que você vai fazer. Vai ter momentos que você vai ter que contratar pessoas ou vai ter que chamar pessoas para um projeto que tem mais habilidade, inclusive, do que você. E isso é a capacidade de gestão projetual que o designer deve ter. Desde o momento em que surgiu como essência e depois ela ganha uma potencialização enorme na Bauhaus, nós sempre tivemos envolvidos na questão de projeto. Então, para que serve esse objeto? Qual que é a fábrica que eu vou fazer? De que maneira eu posso fazer? E quem é esse público que eu tenho que entregar e como eu vou entregar? Então, a grande habilidade da profissão de design é você conseguir trabalhar com as coisas andando no processo. É muito difícil você trabalhar com a profissão achando que ela é determinada por pontos, por segmentos. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Às vezes, numa segunda etapa de projeto, pode ser na etapa de pesquisa, ou até na etapa que você está começando a desenhar, você percebe que você precisa já validar como é que vai ser a fabricação, porque aquilo vai ser um entrave projetual. Inclusive, esse é um dos principais erros que se teve no final dos anos 90, né, e começo dos anos 2000 na Itália, onde se contratou muitos designers que não tinham habilidades para fazer projeto, criaram desenhos ou formas. A indústria sofreu muito para conseguir produzir, gastava milhões para produzir, porque entendia-se que design era forma. O design não é baseado na forma, ele é baseado na época que ele está desenhando e para quem ele está desenhando. E é muito normal você, de repente, quando acabou de se formar, tá contaminado com o estilo, a forma, o jeito do que está acontecendo naquele momento, na sua época. E é muito fácil você conseguir até reproduzir, até pensar. Parece que tem habilidade, você parece que está entendendo, porque você acabou de sair da faculdade com esse refresh do que está acontecendo no momento, na época em que as coisas estão acontecendo. Então a sua tendência é sim, entender muito mais claramente o que está acontecendo do que, por exemplo, um chefe que te contrata ou uma empresa que não está habituada à cultura do design. Mas ao mesmo tempo, se você não percebe que isso é temporal, que isso é momentâneo, você vai cometer o erro de todo mundo
quando está falando em estilo e forma. Ou seja, não, mas eu desenho, o meu jeito de desenho já fez sucesso. O primeiro projeto que eu fiz fez um puta sucesso e é aquilo que funciona, não é isso. O estilo muda, a forma muda e a época muda. Eu diria que o designer ele é muito mais um leitor do seu tempo, um analisador projetual e entender o que vai resolver para o cliente naquele momento. Existiu sim momentos em que a tecnologia, o produto, a forma de um produto era muito relevante porque era isso que era observado pelo mercado consumidor. Agora o mercado consumidor quer olhar através dos objetos, entender de onde eles vieram e para onde eles vão. E se você não entende esse sistema, não entende que isso acontece na cabeça do consumidor e das empresas, você também não vai entender como desenhar um mundo melhor, desenhar formas melhores. Ser um design não é simplesmente você desenhar como eu venho insistindo. Desenhar é uma ferramenta, é uma habilidade. Muito menos você fazer um curso de software e achar que você está pronto para isso. Ser um designer é você entender o projeto, assim como cor, forma, shape, como estratégia. E não adianta. Design tem que entender uma coisa muito clara. Ele está falando sobre negócios. O projeto dele vai impactar negócios futuros, presentes e negócios que já vieram, bolsos passados. Tem que conectar essas pontas. Então entender uma estratégia de negócio, entender um canvas do business model, entender onde vai entrar as suas ações, faz parte sim da profissão de design. Quem pratica um ou outro lado somente está praticando um pedaço. Mas vai ter alguém que vai ter que gerir isso. A grande vantagem de ser designer é que o designer ele permeia, ele é permitido pela sua orientação, pela sua profissão, pela própria existência da faculdade como ela existe, ou das educações como ela existe, a ele ser plural. Ou seja, ele não precisa, ele não olha simplesmente para um lugar só. Então vamos dizer que eu olho lá para o Canvas, tem um business model, né, que está aparecendo aí, e aí o business model a gente divide aí em 3 grandes áreas, né? A parte da direita a gente fala que é uma parte mais emocional, que a gente está falando do posicionamento do cliente, canal, a proposta de valor. Do lado esquerdo a gente está falando aí das fontes, né? As principais fontes dos keys, tudo que a gente coloca aqui, que é a estrutura, os parceiros-chave e muita coisa que são fundamentais para que aquele negócio exista. Tá? Embaixo a gente tem o quanto de custo a gente tem nesse terceiro pedaço e a fonte de receita. Se o design não entende que um projeto para uma empresa tem esse roadmap inteiro, tem essa fotografia inteira, ele não vai entender como fazer projeto. Existe, de fato, design gráfico, design UX, design de interface, design de produto? Na verdade, existem pessoas que especializam mais porque gostam e admiram mais algumas coisas assim. Por exemplo, eu adoro e admiro o design de produto, e é por isso que eu trabalho nisso, e brand, posicionamento estratégico de marca. Isso quer dizer o quê? Que eu sou um designer de produto ou um designer gráfico? Não, eu sou um designer que tenho habilidades na parte de desenvolvimento. Então, essa questão de divisão que acontece em algumas universidades ainda, elas só acontecem para facilitar o entendimento que você quer ter. Fala, eu gosto mais de ir para essa área me completa. Mas a escolha não pode ser uma escolha simplesmente por facilidade. Muita gente acha que fazer UX ou design de serviço é mais fácil, e eu vou dizer, é muito mais complexo do que fazer produto, por exemplo, em alguns graus. Ou, eu prefiro até dizer, tão complexo quanto. Tá? Por que eu falo que é um pouquinho mais complexo? Porque dentro do próprio sistema do design de serviço, às vezes você tem que encaixar um produto, às vezes você tem que encaixar um gráfico, você tem que entender onde encaixar as coisas e de que forma encaixar. Porque o que a gente entrega para as nossas empresas e para os negócios são respostas. Respostas que eles não estão sabendo enxergar e que a gente vai procurar, investigar e achar sempre. E outra coisa que é muito importante para qualquer design. Tem que gostar muito de estudar, ir atrás e investigar até o fim. E sempre questionar o status quo. A nossa profissão, ela é provocada para diferenciar esse status quo, para sair do status quo. Isso é inovação. E esse status quo não quer dizer simplesmente você mudar o espírito do tempo ou mudar um estilo. Às vezes é mudar uma forma de fabricação, às vezes é mudar uma forma de impressão, e às vezes é mudar um shape inteiro, uma fábrica inteira, né, e retransformar ela. Isso é a verdadeira profissão de design. Então não pense você
que se você sabe desenhar, você tem que ser um designer. Se você sabe desenhar, você tem uma das ferramentas. E lembrando, ferramenta de desenho não é uma ferramenta tão assim, uou, espetacular. Você treina para conseguir se desenvolver, beleza? E muita gente se desenvolve, eu conheço excelentes desenhistas e que não são bons designers. Eles são bons desenhistas. E isso é espetacular. Pode-se ganhar dinheiro com isso também. Mas eles não são excelentes designers porque eles estão olhando simplesmente para o ponto que eles estão fazendo, que é o desenho, e não a proposta que tem por trás e quando ele faz aquele desenho. E lembrando que desenho é a primeira grande forma de comunicação do ser humano. Todos nós desenhamos. Desenvolver a habilidade é você treinar bastante. Alguns desenvolvem com mais habilidade algumas questões, outros desenvolvem outras, mas desenhar é a linguagem base e rápida de você comunicar alguma coisa, tá? Então, até posso dizer que aquela premissa quer que eu desenhe, né, mais do que uma provocação argumentativa, é um fato de você realmente expressar de uma forma visual, clara e objetiva o que você quer expressar dentro do seu projeto. Design é projeto. Não são todos que podem fazer a faculdade de design ou ser designers de uma maneira. Você tem que descobrir. Todo mundo pode entrar na faculdade, até corrigindo, mas não são todos que vão se transformar. Você tem que entender que design trabalha, antes de tudo, não com forma, não com shape, não com estilo, mas com projeto. E dentro desse projeto existe forma, estilo e shape. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. Dá joinha que isso é muito importante pra gente. Ouça nossos podcasts para descobrir o universo amplo que o design tem e quais são as outras facetas que você pode trabalhar dentro disso. E até a próxima!